O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Estou lendo aqui na tradução NVI, é uma tradução mais atualizada. Mediu mais 500 e levou-me pela água que chegava ao joelho. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio. Diga comigo, rio. Diga, chegamos nele. Amém? Mediu mais 500, mas agora era um rio. E eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ei, sonho. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali será saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes. Diga amém. Diga amém. Vai pegando a palavra aí já. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Está preparado? Aleluia. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até em Eglaim. Haverá locais locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, diga amém, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Diga, eu recebo. Deixa eu ler novamente aí para você ir pegando o fio da meada. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Palavra do Senhor. Aleluia. Os irmãos correspondem mesmo, né? O povo aqui é forte, o povo é bom. Aleluia. Eu vou ler novamente aqui o versículo 12, porque tudo que acontece nesse rio se conclui aqui e tem a ver com você e comigo. Árvores frutíferas. Eu não sei se você se lembra do que fala em Apocalipse 21. Fala de um rio e fala de uma árvore cujo fruto serve para alimento das nações e a folha para a cura das nações. Nós vamos comer do seu fruto uma vez por mês, e isso será suficiente para nos manter eternamente. Posso ouvir amém? Aquilo que está no céu esperando por nós, Deus
quer antecipar para as nossas vidas hoje, porque a Bíblia diz que essas árvores, a folha não cai, e o fruto também não apodrece, e a folha serve para remédio, e o fruto serve para alimento. E aí, eu sei que você vai se lembrar, quando a Bíblia fala que nós somos como árvore. Jesus falou: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Em Salmos 1 fala da árvore plantada junto a ribeiro de águas, que a folha não cai e o fruto se dá no tempo certo. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Só para você ir começando a mergulhar no sentido da palavra. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão, todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário. De onde vem a água? De onde vem a água? Do santuário. Ela chega a essas árvores. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Queridos, o nosso desafio e o nosso chamado da parte de Deus nesses dias é para experimentarmos deste rio. Todos nós, quando nos convertemos, entregamos nossa vida para Jesus, já começamos a participar deste rio. Só que a Bíblia deixa claro a respeito dos níveis deste rio. Todo mundo que se entrega a Jesus, que se arrepende dos seus pecados, que nasce de novo, o faz, o experimenta, porque o Espírito Santo vem sobre ele. A Bíblia diz que só nascemos de novo porque o Espírito Santo nos leva à experiência do novo nascimento. É Ele que nos convence do pecado, justiça e juízo. Eu posso ouvir amém? Então, uma coisa já é fato: se você já entregou a tua vida para Jesus, você já tem esse rio em você, esse rio já faz parte de você. O que você precisa identificar, e vai ser desafiado nessa conferência, é para pular para níveis que de repente você ainda não está, mas que esse rio já está na sua vida. Está, senão você não teria vida, senão você não estaria convertido, senão você não enxergaria em Cristo Jesus o único e suficiente Salvador. Só para você não achar que a gente está aqui dizendo que você não tem nada de Deus, que você está totalmente vazio e que precisa do Senhor, só para que você possa ficar em paz, porque eu sei que você não estaria aqui se você não tivesse já do Espírito Santo, não tivesse já dessas águas na sua vida. Você só está aqui participando de uma conferência que tem a ver com mergulho, porque você já está vivendo de alguma maneira essa doce presença do Espírito Santo. Eu posso ouvir amém? Então nós vamos andar neste rio. Número 1, o rio brota do templo. Diga comigo: o rio brota O rio brota de quem? De onde? Do templo. O versículo 1 diz: vi água saindo de debaixo da soleira do templo. Soleira quer dizer limiar, começo, é o pé do altar, é lá do pé mesmo, quase que no nível do piso. Isso é a soleira, certo? Confirma, Paulo? Engenheiro, pronto, está confirmado. Então, a Bíblia está dizendo que é do altar que sai o rio, e é do altar do templo que sai o rio do Senhor. E eu quero te garantir que desse altar o Senhor já está fazendo fluir as suas águas. O Senhor já está fazendo fluir este rio. É do altar e é do templo. O templo é o lugar onde Deus está ministrando, está liberando a sua bênção. É por isso que nós, os sacerdotes, precisamos estar conectados em Deus, precisamos estar na presença do Senhor, para que de fato essas águas possam brotar. O templo é a casa de Deus. O que Jesus falou? Falou: a minha casa será chamada casa de oração. Embora nós sabemos que somos o templo do Espírito Santo,
E o que transforma neste lugar um templo, esse lugar em um lugar chamado templo de Deus, é você e eu que vimos neste lugar, que estamos vindo neste lugar. A Bíblia diz que onde tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, eles fazem presente. Posso ouvir amém? Mas em todos os lugares onde o povo se reúne para adorar a Deus, aquilo se transforma em casa de Deus. Por isso que quando nós oramos, nós consagramos a atmosfera do lugar, consagramos o ambiente, declarando que faz parte do Senhor, que pertence ao Senhor enquanto estamos aqui, para que o mal não tenha legalidade e para que o Espírito Santo se mova com liberdade em nosso meio. Então eu quero te garantir que o templo do Senhor para a nossa vida hoje é este lugar. E a Bíblia diz que é do altar que o Senhor faz brotar a água, é do pé do altar. Número 2, eu quero te dizer que você não está sozinho nessa caminhada de 3 dias. É uma conferência de 3 dias, onde você vai ser levado, vai ser conduzido, você vai dar passos em rumo ao rio, à profundidade do rio. Mas uma coisa é certa, você não irá sozinho. A Bíblia diz no versículo 2, ele quem? O anjo que o Senhor enviou para o profeta Ezequiel, ele então me levou para fora. Eu quero te dizer que nesses 3 dias, o Senhor vai pegar na tua mão, como Ele fez com Ezequiel, e Ele vai te conduzir para a profundidade do rio. Eu posso ouvir amém? Você não vai sozinho. Todas as palavras que vão ser ministradas neste lugar, são realmente uma maneira que Deus vai usar para levar você para a profundidade do rio. Você vai perceber em toda a conferência, que cada palavra terá um propósito de te levar você a realmente se aproximar cada vez mais deste rio, até você conseguir chegar lá. Você não está sozinho, você será conduzido. Não se preocupe, tão somente abra seu coração, porque o Senhor vai fazer coisas tremendas na sua vida, em nome de Cristo Jesus, amém? Número 3, sua parte é seguir a direção. Ainda no versículo 2 diz assim: conduziu-me. O profeta disse que o anjo do Senhor lhe conduziu. Ele não forçou, ele não pegou no colo, ele conduziu. O que acontece, por exemplo, quando você chega no lugar e você não sabe o endereço, e você pergunta para alguém: você sabe esse endereço? A pessoa diz: se for aqui no Piauí, então isso é de praxe. O piauiense é tão bom, é tão maravilhoso, o povo do Piauí, que o povo do Piauí é capaz, lá no centro, você está procurando um lugar, vem 2 pessoas, eu já vi isso acontecer, vem 2 pessoas, indo para um rumo, aí você chega, onde é tal lugar? Aí ela explica, quando ela percebe que você não está entendendo, ela deixa a outra pessoa embora, ela pega na tua mão: vem cá, que eu vou te conduzir até aquele lugar. Acontece ou não acontece? Aqui no Piauí acontece, que eu já vi muitas vezes. Por exemplo, os paulistas, os sudestinos, quando eles vêm para o Piauí, é uma das coisas que eles ficam admirados. Não é ou não é? É essa personalidade, essa característica do piauiense. Eu tive com paulistas durante alguns anos, e eles ficavam impressionados. O Piauí é o lugar onde você para o ônibus, e você pergunta para o motorista: vai para tal lugar? E ele diz: vai não. Então não é o meu ônibus. E ele vai embora sem te xingar. Vai fazer isso em São Paulo. Cadê a Maria? Cadê o Anderson? Vai fazer isso em São Paulo. Que ele é capaz de um motorista descer e pegar no teu colarinho e ir. Porque é um povo estressado. Claro, a rotina os leva para isso. Mas o nosso povo do Piauí faz isso. Pega, conduz, sabe? Mostra. E é um povo bom. É igual aquele anjo lá de Ezequiel 47. Então eu quero te dizer que a tua parte nessa conferência é se deixar ser conduzido, é se permitir ser conduzido para a profundidade do rio. Cada palavra, cada oração, cada ministração tem o foco de levar você um passo a mais, 2 passos a mais, em rumo ao rio. Número 4, quer entrar no rio? E agora estou fazendo uma pergunta: quer entrar no rio? Pergunta para quem está do seu lado, se o seu irmão quer entrar no rio. Quer ou não quer? Amém ou não amém? Diga: então te prepara. Se você quer entrar no rio, então santidade. Diga comigo: santidade. Diga: santidade. Irmão, assim como quem... Se eu tivesse, sabe, colocando alguma outra coisa assim mais animadora, pode ser que você estava mais empolgado, mas mostre para Jesus que você está pronto a pagar o preço. Diga: santidade. Santidade.
o salmista Davi dizia assim, ele diz em Salmos: digo à minha alma, e eu disse à minha alma, por que te perturbas? E ele diz também, fiz sossegar minha alma. O que isso quer dizer? O salmista forçava a si mesmo em prol de. Então, quando a gente fala e impulsiona os irmãos a declarar algo, é fazendo você a se empurrar para o rumo, a se forçar para aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Agora você vai dizer com mais vibração: santidade. Aleluias, aleluias. O que isso quer dizer, pastor? No versículo 3 diz que a água dá no tornozelo. O primeiro nível da água vai para o tornozelo aqui, ó. Tem a ver com o pé. Posso ver, amém? Isso fala de santidade. Pé fala de caminho, fala de estilo de vida, fala de rumos, fala de decisões que você toma, fala de coração, fala de mentalidade. Então o pé é a parte do corpo mais próxima do solo e nos mantém unido em contato com o pó. O que é o pó da terra? O que é o pó do mundo? Quando Deus vai liberar uma sentença para a serpente, Ele disse para a serpente lá no jardim do Éden: pó da terra comerás. Lembra? Quem lembra? Quem já viu uma cobra, uma serpente comer pó aqui? Alguém já viu? Eu nunca vi. A minha infância toda lá no matagal, lá no baixão, na chapada, e vi muitas cobras. Vi cobra brigando uma com a outra. Já quase pisei em cima de cobra. Cobra caiu quase que em cima de mim do telhado. E eu nunca vi cobra comer pó. Se você já viu, pode ser que o Paulo lá em São Raimundo, né, Paulo? Naquelas regiões de pedras ali, né, Serra da Capivara, ali tem umas cobras diferentes. Nunca viu? Não tem. Tem cobra comendo pó? Não tem, não existe isso. Pó não come, ou melhor, cobra não come pó. Estou trocando aqui as bolas. Presta atenção. Quando Deus disse: a descendência da mulher vai pisar a tua cabeça, para a serpente, estava falando para Satanás, a serpente representa, e disse: você vai morder o calcanhar da descendência da mulher. Como é que a cobra se alimenta de pó? Quando ela pica, morde o calcanhar da descendência da mulher. Na verdade foi isso que a serpente fez. Ela mordeu o calcanhar de Eva, mordeu o calcanhar de Adão, não literalmente falando. E assim vem fazendo com toda a humanidade. Como é que a cobra, a serpente, se referindo ao diabo, que veio para matar, roubar, destruir, como é que ele se alimenta do pó? Quando ele te faz pecar, quando ele te envolve com pecado, porque o pé está envolvido com o pó do mundo. O pó do mundo representa pecado. Você acha que santidade alimenta o diabo? O que alimenta o diabo na nossa vida é pecado. Pecado representa o pó do mundo, o pó da terra. Quando o anjo diz: o primeiro nível é o nível do tornozelo, você tem que andar 500 metros lavando os pés, e isso quer dizer santificação. Santificação. Se você quiser chegar no profundo do rio, você primeiro tem que se submeter à santificação. Lave os pés, irmão. Fala para quem está do seu lado aí, ó. Fala para quem está do seu lado. Lave os pés, irmão. Amém? Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? Aleluias. Deus mandou Moisés tirar a sandália dos pés. Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde você está é santo, e tuas sandálias representam o teu contato com o mundo, com o pecado. Isso tudo é espiritual, irmão. Isso tudo é espiritual. Tem que lavar os pés. Que mais? Jesus falou que todos nós deveríamos continuar lavando os pés de uns dos outros. Quando eu chego para o irmão e digo: irmão, sai do pecado, se arrependa do seu pecado. O que é que eu estou fazendo? A Bíblia diz: exortai-vos uns aos outros. Isso é lavar os pés uns dos outros. Tiago diz que aquele que faz um pecador se arrepender, amontoa brasas na cabeça. O que é isso? Lavar os pés. Quando você chega para alguém, evangeliza, exorta para a pessoa se converter, ela se converte, ela se santifica. Você lavou os pés dela, você tirou o pó que a serpente estava ali, ó, consumindo. Você tirou o pó e lavou os pés dessa pessoa. Aleluia. Eu posso ouvir um glória a Deus?
Nós precisamos continuar lavando os nossos pés, se quisermos mergulhar no rio que o Senhor tem para cada um de nós. Aleluia. Deus diz que nós devemos guardar o pé quando entrarmos na casa do Senhor. Isso está falando de santidade, temor, arrependimento. Paulo disse que os pés daqueles que anunciam boas novas são o quê? São formosos. Não sei se dá para vocês lerem, tá? Pequena fonte. São formosos. Deus não quer que tenha pó nos seus pés. Deus quer que seus pés sejam formosos, calçados nas sandálias do evangelho da paz. Eu posso ouvir um amém? Quando o filho pródigo voltou para a casa do pai, a primeira coisa que o pai fez foi colocar uma sandália nos seus pés, significando dizer: você não pertence mais ao mundo, eu te desligo do mundo e eu te dou uma sandália de santidade para você viver de volta na casa do pai. Não queira pular. Seria muito bom se a gente já pudesse pular de longe, diretamente na profundidade do rio, mas o Senhor quer nos levar para níveis. Tem que ter um tempo de santidade, um tempo de arrependimento. E olha que você vai ter muita oportunidade para se arrepender até daquilo que você não sabe que é pecado. Aleluias. Diga para o seu irmão: passe pelo primeiro nível. São 500 metros. Número 5: a experiência do rio te levará a uma dependência de Deus. Quem pode dizer amém? No verso 4, a experiência dele o leva para o nível da água no joelho. O que isso quer dizer? Joelho fala de dependência. Joelho fala de prostração, de rendição. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Se você é alguém que está participando dessa conferência e ainda tem vivido uma vida, sabe, tomando suas próprias decisões, você não pergunta para Jesus, você não depende dele, você faz o que quer, sabe, não está nem lá para o que o Senhor pensa a respeito, eu te digo que você está tendo a experiência de se prostrar diante dele nesses dias, se render diante dele, sabe, porque isso faz parte do processo do rio. Eu tenho que chegar no momento em que a água dá no joelho. Joelho fala de oração, joelho fala de dependência, joelho fala, sabe, de 2 Crônicas 7,14, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mateus 6,6 fala: entra no teu quarto, fecha a porta e ora teu pai que te vem em secreto, teu pai que te vem em secreto te recompensará. Em Mateus 6,33 fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Você está aqui se prostrando, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, declarando tua dependência dele, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Aleluias. Efésios 3,14 diz, Paulo dizendo: e eu me prostro de joelho, e eu me ajoelho diante daquele de quem toma o nome todas as famílias da terra. Então o joelho fala de oração. Você vai sair daqui, você vai passar por esse ambiente, o Senhor vai te levar para entender a necessidade de você viver uma vida maior de oração, e você vai sair dessa conferência habilitado para viver uma vida poderosa de oração, em nome de Jesus Cristo. Você vai começar a ter experiência que 1 hora vai ser pouca para você orar, você vai passar 2 horas, 3 horas, 4 horas bradando diante de Deus, e tua vida será garantida diante do Senhor. Eu posso ouvir aleluia? Número 6: a experiência do rio te dará uma estrutura espiritual firme e poderosa. Diga comigo: firme e poderosa. O verso 4 fala de água na cintura. O que é água na cintura? Cintura, na Bíblia, fala de muitas coisas. Uma delas é firmeza. Quando um soldado ia guerrear, quando ele ia para a guerra, ele amarrava o cinto na cintura e apertava bem, porque isso lhe dava habilidade e lhe fazia se sentir seguro, firme. Paulo fala em Efésios 6, cingindo os lombos, cingindo a cintura. Então quando você começar a passar por esse nível da água na cintura, você vai começar a se sentir mais firme no Senhor, você vai começar a sentir uma firmeza maior. Deus vai começar a te transportar da condição de apenas filho para uma condição de soldado do Senhor, alguém que vai guerrear as guerras do Senhor, e alguém que não vai perder as guerras, porque vai ter habilidade, vai estar cingido nos lombos, a água do Senhor vai estar na sua cintura, e você vai ter firmeza da parte do Senhor para a sua vida. A Bíblia diz
Bendito seja o Senhor, que adestra as minhas mãos para a guerra, para a batalha, e os meus dedos para a guerra. Deus não quer que apenas você seja um filhinho na casa do pai, comendo, sendo servido, não. Quando você se converte, depois Ele quer te transformar num guerreiro dele, alguém que vai destronar o inimigo, alguém que quando vê o vizinho, sabe, morrendo do lado, o inimigo, aí você vai orar e vai repreender o mal, e a Bíblia diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano. O Senhor te dá habilidades, o Senhor te dá poder, força. Essa é a água na cintura. Eu posso ouvir um aleluia? Diga para quem está do seu lado: se você está fraco, inseguro, receba a água na cintura. Aleluias. Número 7. A experiência do rio te levará ao verdadeiro batismo no Espírito Santo. Diga para quem está do seu lado: mergulhar no rio é o batismo real no Espírito Santo. Esse rio, sem sombra de dúvidas, irmãos, representa o Espírito Santo. No versículo 5 diz: era um rio que não se podia atravessar andando. Primeira coisa que eu quero te dizer é que quando você entrar nesse mergulho, você nunca mais vai viver como você quer. Você nunca mais vai conseguir fazer aquilo que você queria fazer, porque agora você vai viver dependente, agora você vai viver em outro estilo de vida. O batismo com o Espírito Santo, o mergulho no Espírito Santo, nos dará condições de viver uma vida tão profunda em Deus, tão profunda, que nós nunca mais faremos aquilo que nós gostamos de fazer. A palavra batismo no grego significa mergulho. Diga comigo: mergulho. E o Espírito Santo está em toda a Bíblia. Em Gênesis capítulo 1 versículo 2 fala que a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Você crê nisso? Agora, a Bíblia não diz que o Espírito de Deus se movia naquela região da Ásia, ou na região ali do rio Tigre, ou na região que hoje é a Palestina, Jerusalém. Não, a Bíblia diz que o Espírito Santo se movia na face das águas, dando a entender que ele preenchia tudo quanto era tipo de água em toda a terra. Por isso que a Bíblia diz em Isaías que as nações são tão pequenininhas comparada à grandeza do Espírito de Deus, que elas são comparadas a um pingo que cai de um balde no oceano, comparado à grandeza do Espírito Santo. Você fica enxergando o Espírito Santo como se fosse um anjo, né? Um anjo. Será que ele está aqui ou está ali? Ele vai fazer comigo? Ele pode fazer tudo ao mesmo tempo. Você sabia que enquanto ele está batizando alguém, mergulhando no rio dele, lá no Japão ele está fazendo isso ao mesmo tempo. Ele está curando lá na África outro. Ele faz tudo ao mesmo tempo, porque o Espírito Santo é Deus. Diga para quem está do seu lado: o Espírito Santo é Deus manifestado em nós. Aleluia. Queridos, quando a Bíblia fala de águas, geralmente ela vai se referir ao Espírito Santo. O Espírito Santo é figurado, ele é apresentado também na figura da água. Em Isaías 44:3 diz: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre os seus descendentes. Quem diz amém? Quem diz aleluia aí? Primeiro o Senhor começa a falar que vai derramar água sobre a terra seca. Ele vai derramando água, torrente sobre a terra seca, sobre a terra sedenta. Aí a segunda parte do versículo é como se ele fosse explicar: eu vou derramar água sobre a terra seca, sobre os sedentos. Sabe o que significa? Significa que eu derramarei meu espírito sobre sua prole, sobre a sua descendência. Quando Deus fala de derramar água sobre a terra seca, não está falando da chuva natural. Aqui Ele está falando do espírito. Eu vou derramar um tipo de água que vai molhar a terra seca do coração de vocês, e vocês serão saciados com essa água. Eu posso ouvir amém? Eu posso ouvir um aleluia? Não foi isso que Jesus falou em João capítulo 7:37, diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, vem a mim, e o que, irmãos? Beba! Quem tem sede aí diz amém. Sacode quem está no seu lado e pergunta: tu tem sede mesmo?
Eu quero ver se nessa conferência tu tem sede mesmo. Aleluias. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios. Diga comigo, rios. Diga rios. Rios de água viva. E o versículo 39, ele conclui dizendo: ele estava se referindo ao Espírito. Será que a palavra de Deus pode te convencer dessa verdade? Será que você pode olhar para a palavra e dizer assim: eu não tenho para onde correr, se eu quero água na minha vida, eu tenho que aceitar o Espírito Santo, eu tenho que receber o Espírito Santo, eu tenho que olhar para o Espírito Santo como esse rio sobre a minha vida. Aleluia. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam, e está se referindo aos discípulos lá no dia de Pentecostes, os que nele crescem, não somente discípulos, você e eu também. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado, mas ele já foi glorificado, foi assunto aos céus, já está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e já liberou o Espírito está enchendo toda a terra com a sua água, de Ezequiel 47, e você e eu somos desafiados, convocados a viver neste rio. Estar mergulhando neste rio significa que você não apenas terá o Espírito Santo, mas agora o Espírito Santo te tem. Mergulhar no Espírito Santo, mergulhar neste rio significa que agora eu não tenho apenas uma gotinha dele, ele agora é quem me tem no oceano dele. E esse é o nível que o Senhor quer nos usar, Ele quer nos levar. Tem gente que fala em línguas? Tem gente que tem dom espiritual? Tem. Mas pastor, por que tem gente que fala em línguas, tem dom espiritual, até prega com ousadia e tal, e fica fazendo coisa errada? Na hora, sabe, aquele pega mesmo, fica se irando, xinga todo mundo, faz coisa errada. Por quê? Porque ele tem porções do Espírito Santo, mas o Espírito Santo ainda não tem ele ainda não é tomado pelo Espírito, não está mergulhado ainda, ele tem porções, mas ainda ele decide, a água ainda está ainda no tornozelo. Quando você está com água no tornozelo, você corre para lá, faz o que quer, porque você ainda tem habilidade. No joelho também, na cintura você ainda pode escapar, mas quando você está no meio do oceano, que não consegue tocar o pé na profundidade, você tem que se render à água, tem que se render à água, tem que se render até morrer. Diga para o teu irmão do teu lado: até morrer. Se perceba no meio daquele rio mais largo do Amazonas. Quando a gente vai para Bogotá, a gente vê, meu Deus, são horas e horas em cima de água. Eu disse: Jesus, se esse avião cair daqui, eu acho que é pior do que nas árvores. É água demais. Quando a gente sai do Brasil, que entra nas terras da Colômbia, é mais água ainda, são largas. Imagine você se encontrar naquelas águas, sozinho, sem barco, sem nada, e você agora tem que passar um dia nadando, 2 dias nadando, 3 dias nadando, até perder as forças. Vai ter que morrer, porque você não tem, é uma profundidade tremenda, é coisa para passar navio. Eu tenho que viver com o Espírito Santo de tal maneira que ele entre dentro de mim e que eu entre dentro dele. E uma vez mergulhado neste rio, eu vou te dizer, você viverá um nível distante do mundo e conectado em Deus. Quando você está em cima desse rio, nadando nesse rio, você caça. Por várias vezes eu estava cansado na barragem, no tanque, nadando, e quando eu pensava que já podia colocar o pé no chão, já morto. Quem já experimentou isso? Já quase morto, só do interior, só nós temos esse privilégio. Quase morto, fui tentar tocar o pé no chão, não tocou, aí eu quase me afogo, aí eu tive que encontrar um pouquinho mais de força, aí eu vou tentar tocar o pé no chão, ainda não, parece que eu escolhi um caminho que ainda é profundo. É isso que vai acontecer, você vai estar no meio do rio, aí você vai caçar chão, você não vai encontrar, tem que ficar no rio, tem que ficar na água. Quando estamos no fluir do Espírito Santo é assim, às vezes a gente até quer, deixa eu pecar aqui um pouquinho, deixa eu experimentar isso aqui um pouquinho. Quando você caça, o Espírito Santo não deixa. Quando você caça pecado para ir, você é constrangido, não pode ir, porque você é guiado pelo Espírito. Você quer falar palavrão? Não fala mais, porque o Espírito te constrange. Você quer ver coisa errada? Não vê mais, porque o Espírito te constrange, porque agora você não vive para você mesmo, é Ele que te conduz. Aonde é o nível que Deus quer que vivamos? No nível de águas profundas. Você tem que sair daqui nessa água profunda. Resultado disso, pastor, resultado disso, a tua vida será frutífera como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Todo mundo vai estar reclamando da crise, e você frutificando. Todo mundo vai começar a reclamar, xingar a natureza, xingar Deus, xingar o pai, xingar a mãe, e você celebrando, porque a folha não cai, o fruto não para de frutificar.
Deus vai te levantar para um tempo novo. Deus vai te levar para esse mergulho e para nadar nas águas do Espírito. Queira isso, deseje isso. Diferente disso, é uma vida religiosa de pelejas. Caí de novo. Falei de novo que não devia. Que luta, hein, para passar por esse caminho estreito. É porque você está na carne. Vá para o rio que Ele te conduz pelo caminho. Posso ouvir amém? Se levante, por favor. Vamos orar, porque esse tempo é um tempo de preparação. É um tempo em que nós nos apresentamos diante de Deus pela conferência. Nós vamos pedir: Senhor, me conduza nos níveis. Me conduza nos níveis. Me conduza nos níveis. Se tem alguém que está conosco e está participando só hoje, aí vai perder algumas por causa de trabalho. Então eu motivo você a ficar até o final de cada reunião, porque nós estamos começando aqui, nós vamos fazer uma oração de preparação do coração, vamos ter um coffee break, depois vem uma outra mensagem, e aí a gente vai fazer aquela oração geral, pelas duas mensagens que nós pregamos, para então a gente concluir a parte de hoje. Eu posso ouvir amém? Então eu queria que você fechasse seus olhos neste momento, colocasse a mão no seu coração, porque você está agora inaugurando o primeiro nível. O primeiro nível está sendo inaugurado por você agora. E o que vai definir se você sai desse nível para o nível do joelho é o quanto você vai ser sincero diante dele agora. É o quanto você vai conseguir ser sincero, aberto com ele. Esse é um momento em que você pode jogar para fora tudo que o Espírito Santo tem convencido você ao contrário, e você até agora não entregou para o Senhor. Esse é um momento em que você pode se rasgar diante do Senhor. Você pode abrir a sua boca e dizer para Ele: Senhor, identificando toda a área que não é santo na minha vida, que não está santificado, eu quero limpar agora, eu quero que o Senhor limpe, eu quero passar agora por esse primeiro nível. Eu quero que o Senhor purifique meus pés, purifique meu corpo, purifique a minha vida, porque eu quero chegar no nível mais profundo. Aleluias. Libera a música e você vai colocar diante de Deus agora o teu coração. Ninguém vai ouvir a tua oração. É você e o Senhor. Eu aconselho que você seja sincero, que você não guarde. Outras mensagens vão te conduzir para certos arrependimentos, confissões. Mas esse é o momento em que você já pode se apresentar para Deus. Se você é uma pessoa que tem sido carrancuda, iracunda, se você é uma pessoa que tem permitido teus olhos ver pornografia, teus ouvidos ouvir piadas, palavras indecentes, permitido tua mente pensar morte, pensar suicídio, pensar homicídio, pensar coisas horrendas, então peça perdão ao Senhor agora. Peça para Ele limpar. Esse é o momento que a água começa a passar limpando. A água vai passar limpando, santificando. Se você tem se rebelado com alguém, tem, falado palavras que machucam outras pessoas, tem espiritualmente matado pessoas, então se arrependa e peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor. Se o teu caminho está errado, se o teu caminho é um caminho de mentira, porque os pés representam caminho, caminhada, lâmpada para os meus pés, a tua palavra, diz o Senhor. Então se a tua caminhada é uma caminhada de mentira, de falsidade, tem sido uma caminhada, de soberba, de orgulho, tem sido uma caminhada de coisas erradas, assinando, compactuando-se com coisas erradas, aceitando coisas erradas, assinando, incentivando. Às vezes você não faz, mas você concorda, anda junto. Se você é alguém que tem tido caminhos errados, então vai colocando diante do Senhor. Peça para Ele limpar. Limpa meu caminho, Senhor. Limpa meu coração. Limpa meus pés, meu corpo, minha alma e meu espírito. Ora, igreja, ore. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós pedimos que a presença do Teu Espírito venha nesse primeiro nível, no nível de santificação.
santifica teu povo, limpa o coração, limpa a mente, leva ao arrependimento, traz arrependimento profundo ao coração de cada um, traz reconhecimento de pecado. Se alguém aqui tem andado em caminhos errados, começa a convencer do pecado, justiça e juízo. Se alguém tem andado em caminhos errados, se alguém tem sido contaminado pelo mundo, pelo pecado, Senhor, convence agora, traz convicção, vamos lá, irmão e irmã, crie coragem, abre a tua boca e peça perdão pelos maus pensamentos, peça perdão pelas inconveniências, peça perdão pelas coisas do passado, do presente, e coisas que você deseja para o futuro, e que são erradas, decisões que você esteja tomando para o futuro erradas, peça perdão, peça para Ele te limpar. Avivamento vem quando há arrependimento, avivamento vem quando há limpeza, quando há santificação, e essa primeira fase é a fase da santificação. Eu não tenho dúvida de que pela tua sinceridade, pela sinceridade de alguns, o Espírito Santo já está limpando. Você vai terminar essa oração aqui se sentindo purificado. Partes da tua vida, áreas da tua vida, o Senhor está santificando. Se você é alguém que tem visitado macumbaria, feitiçaria, ocultismo, umbanda, quimbanda, candomblé, se você é alguém que visita horóscopo, que visita cartomante, que fica olhando ali para o horóscopo do jornal, que fica acreditando em signos, com superstições, peça perdão ao Senhor, Ele precisa te limpar, Ele quer te limpar. Não fique contaminado. Se você é alguém que tem prestado oração, reza ou devoção a alguma fonte de paz que não é Jesus, peça perdão, porque Jesus, Ele é a tua fonte, Ele é a tua fonte de paz. Esse é o momento em que o Senhor te limpa, esse é o momento em que o Senhor traz arrependimento ao seu coração, esse é o momento em que Ele te convence do pecado, justiça e juízo, esse é o momento em que Ele traz arrependimento sobre você. Palavras que você lançou para alguém, que machucou alguém, ou que alguém lançou para você e você não perdoou, e nem pediu perdão, peça perdão agora ao Senhor, deixa Ele te limpar, passa, Espírito Santo, passa as tuas águas agora, passa as águas do Senhor. Ore ao Senhor. Aleluia. Põe a mão no seu coração, diga comigo: Espírito Santo, eu me permito ser purificado pelo Senhor. Diga: Espírito Santo, me purifica, me santifica, desliga-me do mundo, tira o pó dos meus pés, para que a serpente não tenha parte na minha vida. Eu declaro que eu sou 100%, absolutamente do Senhor Jesus. Eu não pertenço ao mundo, mas eu pertenço ao Senhor Jesus. O Espírito Santo pode me limpar totalmente. Amém? Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor. Aleluias! Aleluias! Aleluias!